Aí o Rafa, pra quem não sabe, né, que a gente já falou, ela já falou, o namorado da Nath, comentou com a gente sobre o sotaque, né, que ela tem pouquíssimo e carrega pouquíssimo sotaque. Você quer dar uma palavrinha? Não quer, agora ficou vermelho, decidiu Ah, ter vergonha. não, é que é interessante, né? Eu acho que isso, né? Para um nativo, né, de habla hispânica, né, que eles falam, é, tem muito som que é difícil para eles, né? Então, tipo as vogais, por exemplo, a gente a tem mais de um som de vogal, né? E também, e é, então isso é difícil porque é um som que eles não estão acostumados a reproduzir. Em contraponto, o sotaque de um brasileiro falando espanhol já é mais carregado de som, ele coloca mais som do que ele deveria quando fala espanhol. Eu acho que essa é uma diferença interessante, né? E é legal porque as pessoas às vezes não identificam de primeira que ela fala espanhol e aí depois que descobrem que ela não é nativa, né, não é brasileira, ficam surpresos e aí eu acho que é uma reação diferente geralmente que a gente tem, né, de um estrangeiro, né? Pra você foi. Você até falou que você tinha um pouquinho de dificuldade no começo de falar, mas você acha que de você não ter tanto sotaque foi por ter o Rafa o tempo todo, pessoas Sim, brasileiras em volta? eu acho que, assim, quando ele começou a me ensinar o português foi no Chile. Então foi assim, eu pedi pra ele, eu falei, eu quero aprender. Então ele falava em português, aí eu ia escutando ele e às vezes eu respondia alguma coisa, mas aí no começo, por exemplo, palavras assim, não, tem um som muito específico. E quem tá aprendendo vai falar não. Porque não tem esse som da A diferente. Então ele me ensinava muito bem. Falava, não, repete, fala assim pra falar certo. Porque você consegue, você fala bem e tudo mais. Então, isso que ele fazia me deixava com um pouco de vergonha. Porque eu falava assim, eu pensava assim, eu vou falar errado, sei lá. Mas foi muito bom pra eu conseguir falar bem. Consegui aprender esses sons diferentes. Aí também eu comecei a escutar, ouvir muita música brasileira, que eu amo também, gosto muito. E ele sempre foi me ensinando e tudo mais. Mas eu acho que foi fundamental, porque talvez se ele não tivesse feito isso, ou não tivesse me ensinado o tempo todo, talvez eu falaria. Eu não sei, né? Não tem como saber se eu É, falaria diferente, é não. um mundo paralelo esse. Mas eu acho que foi bom para eu aprender de uma maneira correta ou pronunciar um pouco melhor as coisas. E de fato tem muitas vezes que eu falo ou pego, sei lá, pego um Uber ou vou em alguma loja e falo com pessoas. Aí demora até perceber que não sou brasileira, assim. É, Então, assim, eu conversando com você, tem poucas coisas que a gente consegue notar que dá uma puxadinha, mas assim, é limpo, um português limpo realmente, né? Você não pra analisar se tem alguma coisa de errado ou não. Até o C, ela fala, né? Em vez de você, ela fala o C também. Eu achei isso maravilhoso, né? Pensa, mineira. É a influência de todos os amigos, acho, dela que já tem pra cá. nossa, eu tenho muito amigo aqui. Eu realmente amo o Brasil, eu gosto muito. Adoro morar aqui, adoro meus amigos. Eu me sinto muito feliz aqui, realmente. E quando o Rafa tava pra lá, você também dava uns toques no espanhol dele? Sim, também. No começo, mais do que no final, né? É que igual o que ele falou, aprender português é muito difícil, porque são sons que a gente não tem no espanhol. Então, é uma coisa difícil. Você tem que aprender a fazer alguma coisa na boca Vai mexendo para conseguir demais. falar certo, né? Mas aí para o brasileiro também é diferente, porque já tem todas essas sons diferentes, todos esses sons diferentes. E tirar isso é mais difícil, eu acho, do que talvez aprender. Então, ele muitas vezes fala espanhol e as pessoas se identificam que é brasileiro. Mas eu acho que é por isso. E não só com ele, eu acho que com a maioria dos brasileiros acontece isso também. São pouquíssimos os que conseguem passar assim, ser Ileso. brasileiro mesmo, Porque eu acho que é mais difícil tirar do que aprender um som. Eu acho que tem aquilo que você falou, né? As vogais pra gente, cada palavra, o acento ou sem o acento, cada som vai ser diferente pra cada palavra.
no brasileiro, né? No brasileiro, ótimo, no português. Mas é diferente, né? Quase um idioma diferente, né? O brasileiro e o português de Portugal. Sim, é totalmente diferente É o totalmente sotaque. A diferente. gente vê isso que a gente só tem o nosso gingado jeito de falar por conta de toda a mistura que aconteceu aqui, eu O acredito. negócio fala assim, acento, né? Tipo, essa... A gente floreia muito as palavras, né? Então, pra gente perder isso, parece que até o tom de voz a gente tem que falar diferente para falar, sei lá, um espanhol mais neutro e limpo. E aí quando você coloca um tom diferente, parece que não é você, sabe? Então, é uma briga, assim, para falar um espanhol neutro, né?